tanto. Nossa, mas aí ele falou, pô, mas você dormiu? Eu falei, irmão, sua palavra foi arrebatadora, né? Mas eu estava constrangido. Mas uma hora que eu abri o olho assim, eu olhei pro lado, o Elias estava dormindo. Aí eu falei, então tá liberado. Tá liberado. Aí eu falei, tá liberado. O que é isso? Liberado. Maravilhoso. Mas então eu espero que você tenha dormido bem para não dormir agora, não é mesmo? Se for dormir, fica de pé, irmão. Só chegar ali para trás. Ali as meninas têm um cafezinho maravilhoso. Fica à vontade aí. Mas é uma alegria estar com você. Você é um amigo do coração. Eu fico encantado de ver o que Deus está fazendo, a nobreza desse grupo. Eu acho que esse grupo da Europa é muito seletivo. Ninguém envia um missionário se ele não é de alto nível para vir para um lugar tão questionador, tão complicado, onde você tem que revender a visão do cristianismo, por onde ele já passou e depois foi largado. Então, eu me sinto assim diante de uma plateia muito exclusiva e eu percebo isso. Por isso que hoje eu quero compartilhar com você uma palavra bem desafiadora mesmo. E eu quero muito, muito mesmo que você questione, pense junto comigo sobre essa nossa abordagem, porque eu creio que dependendo da maneira que a gente faz, a gente vai colher ou não vai colher, a gente vai ter sucesso ou vai fracassar. Então eu queria muito falar com você, por isso que eu vou orar mais uma vez, e eu queria que você orasse comigo, que você falasse, Deus, fale ao meu coração, fale ao meu coração, e eu preciso que você ofereça para nós mais do que só seu corpo aqui. Seu corpo aqui, o Elias acabou de agradecer, você ficou. É muito legal, você está presente, eu estou te enxergando, mas não significa nada. Você pode estar aqui só de corpo presente, mas eu preciso da sua mente. Eu preciso muito que você pense hoje. Eu preciso muito que você questione. Eu preciso que você pense a tal ponto de questionar aquilo que é dificílimo fazer, que você tem feito. Porque talvez você precisa pensar um pouco diferente. E eu queria provocar alguns pensamentos. Segundo, eu queria que você trouxesse seu coração aqui. Porque ninguém vai fazer nada se ele não for convencido emocionalmente. Se lá nos seus sentimentos não surgiu um desejo de que eu quero isso mesmo aqui. Então, por isso eu peço para você orar falando, Deus, me ajuda aqui. Eu trago meu coração, trago minha mente, meu aprendizado, meu espírito. Também ninguém vai acontecer nada se você não colocar seu espírito aqui e dizer, Deus, me ajuda aqui, me faz entender e ter uma revelação aqui, Quando Pedro entende tudo, o Senhor Deus fala para ele, isso não é nem aqui na cabeça, nem aqui, é no espírito, Foi meu Pai que revelou o seu espírito, então tem que ter isso também. Então vamos orar, Vamos orar, é uma oração rápida para você não ser tentado a continuar orando enquanto eu estou pregando depois, Então, é uma oração rápida. Senhor, obrigado pela comunhão, obrigado pelo café, pela noite boa, obrigado pela saúde, obrigado porque nós estamos aqui, Senhor, bem dispostos, nós estamos aqui em segurança, porque não chegou nenhuma notícia ruim, nós estamos aqui confiados, descansados no Senhor. Obrigado por cada igreja, cada missão, cada família, cada amigo. Deus, obrigado por, Deus, todo o trabalho que eles têm feito. Senhor, que eles entendam agora, Pai, que o lugar para eles estarem, que o Senhor os colocou é aqui. Esse é o lugar que Deus preparou. Esse é o dia, esse é o momento. Foi Deus que os trouxe, porque o Senhor tem algo exclusivo para esse grupo. Não é para quem não está aqui, não é para você não estar aqui. O Senhor preparou para nós, Pai. Por isso eu peço, venha nos ensinar, venha nos alertar, venha nos fazer pensar, venha colocar dentro de nós, não forçado, mas desejosamente, uma semente multiplicadora em nosso coração. Espírito Santo, nós te damos toda a liberdade e até clamamos, por favor, quebra paradigmas. Está escrito que a palavra de Deus é como um martelo que despedaça pedras duras. Senhor, se nós endurecemos o coração, a cultura, a visão, se tem uma lente, Deus, impedindo a gente de ver, quebra pela sua palavra, que a palavra hoje seja espada penetrante, que a palavra hoje seja poderosa e eficaz, que a palavra seja como um martelo que quebra muros, resistência, dificuldades, Pai, incompreensões,
Abre a nossa cabeça, Pai. Eu peço agora, abençoe, e que essa palavra, ó Deus, entre no estilo ministerial, entre na ação prática, se transforme, Deus, em crescimento, se transforme em vidas, em colheita. A palavra seja transformada em frutos, muitos frutos, porque semente é feita para dar fruto. E eu peço, Pai, que a semente lançada em breve, Pai, produza grande fruto. Eu peço isso e eu oro ao Senhor, oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ok, eu vou pedir a você, por gentileza, abrir sua Bíblia. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de Mateus. Nós vamos ler 2 versos, eles vão ser usados aqui hoje o tempo todo. Então, por favor, Mateus 16, e no outro dedão aí você guarda Mateus 28. Então, Mateus 16, verso 18. Mateus 16, 18. Leia comigo, por favor. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não poderão vencê-la. Amém? Então eu vou ler de novo. Eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Segundo verso, Mateus 28, 19 e 20, tão conhecido. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, da Itália, de Portugal, da Espanha, de onde você está, não é? Romênia. Portanto, vão e façam discípulos na Turquia, no Brasil, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Algumas pessoas dizem que essas foram as últimas palavras de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos. Não está exatamente certo. Não é? Não está exatamente certo. Alguns dizem, se essa é a última palavra, é o que a gente tem que prestar mais atenção. Não é exatamente isso. Depois que falou isso, Jesus ainda disse para eles mais uma palavra. A palavra foi: permaneçam em Jerusalém. Permaneçam até serem revestidos. Essas sim foram as últimas palavras. Por isso, ontem eu falei com você: permaneça. A prioridade número 1 para nós é o relacionamento com o Senhor. Ninguém vai fazer nada se não permanecer. Ninguém vai fazer nada se não receber esse revestimento de poder. Ninguém vai fazer nada se essa seiva não estiver fluindo. Então eu espero que você tenha entendido ontem, por isso foi a primeira palavra, que o fundamento de tudo que nós somos ou fazemos brota do nosso relacionamento com Deus. Assim como o galho, tudo que ele faz brota do caule, brota da árvore que ele está ligada. Se ele separar, ele já era, ele seca, vai ser jogado fora, não presta para nada, é inútil, inutilidade, não é? E muita gente hoje no reino de Deus é inútil, é galho inútil, só dá problema, só dá trabalho, só pesa na igreja, não é? Muita gente inútil, atrapalhando a obra do Senhor, atrapalhando, brigando em assembleia, só fazendo cri-crisada, faz o trabalho atrasar. Por quê? Porque ele é um galho seco, ele é um peso. Então não seja um peso, permaneça. Então a última palavra do Senhor para mim, e ontem eu trouxe tanta ênfase, apesar que eu estava meio dormindo, mas assim, na boa, é a mais importante, é a última palavra: permaneça, permaneça, permaneça em Jerusalém, permaneça na árvore, permaneça ligado. Isso é prioridade. Já entendeu, não entendeu? Ok, volta, um minuto antes ele fala: vão fazer discípulos. Bem, me parece que nesses 2 versículos, se você os combinar, nós temos aqui uma perfeita declaração do job description, as atribuições do trabalho de uma pessoa. Jesus diz no primeiro versículo: uau, Pedro, eu estou impressionado. Lá em Cesareia de Filipe,
Pedro tem essa revelação, quem diz que eu sou? Quem diz que eu sou? Tu és o Cristo. Jesus fala, Pedro, você é uma maravilha. E ele diz assim, pois Pedro, em cima de você, em cima da sua declaração, a partir disso que está acontecendo conosco, eu vou criar a igreja e eu edificarei a minha igreja. Então, quem edifica a igreja? Jesus diz, eu edificarei. Então, o que Jesus faz? Ele edifica a igreja. No outro verso, agora sim, ele vai dizer, e o que eu quero que vocês façam? Qual é a sua atribuição de função? Vocês fazem discípulos. Então está muito claro, do lado de cá, Jesus, ele diz, eu edificarei minha igreja. Do lado de cá, os discípulos, Jesus diz, vocês vão fazer outros discípulos. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos discípulos. O que Jesus faz? Jesus edifica a igreja. Jesus edifica a igreja. O que é interessante é que, se por algum motivo você não curtir muito o que Jesus deu para você fazer, fazer discípulo, não, eu tenho então que relacionar com as pessoas, fazer discípulo. Eu gosto de edificar a igreja, eu gosto de construir igreja, eu gosto de fazer as coisas andarem. O fato de que você troca e vem fazer o que Jesus disse que ele faria, não significa automaticamente que ele então falou assim, tá legal, então você prefere edificar a igreja? Eu vou fazer discípulo para você. Ele não vai fazer isso. O fato de você ser arrogante e achar que você pode fazer o que ele disse que é atribuição dele fazer, não significa que ele vem para cá e vai dizer, tá bom, alguém tem que fazer, eu vou fazer discípulo. Não, você simplesmente vai ser cobrado. Por que você não fez o que eu falei para você fazer? Você está querendo fazer o que é para eu fazer. Já há 40 anos como pastor, eu fico impressionado como ele é bom de edificar a igreja. Eu fico impressionado que ele faz tudo. É ele que levanta as pessoas, é ele que chama sua equipe, é ele que levanta missionários, é ele que faz. É impressionante como ele faz, ele move recursos, é ele que faz. Mas e eu? Eu estou fazendo o que ele falou para eu fazer? Eu queria deixar bem claro para vocês que todo o poder foi dado para nós e ele nos chama a fazer uma obra que ele nos capacita e que ele diz, eu prepararei tudo. Ontem eu falava com as pessoas do problema que nós estamos vivendo hoje, que com o passar do tempo, ele criou um grupo de discípulos tão leves, tão felizes, tão apaixonados, indo por toda parte, eles falavam de Jesus e eles compartilhavam o evangelho e uma multidão ia crendo por causa do testemunho deles. Eles eram testemunhas, vocês receberão poder para fazer discípulos, para serem testemunhas. Quem disse que você vai receber poder para administrar, para edificar, para construir? Isso ele já tem. Ele construiu o mundo, ele fez surgir do nada plantas, animais. Ele sabe construir, ele tem poder para isso, mas ele depende que você compartilhe, atraia, conecte-se com pessoas para trazer para dentro daquilo que ele está edificando. Mas nós, com o passar do tempo, fomos criando uma parafernália chamada ministério que pesa sobre nós. E a maioria das pessoas dentro da nossa igreja está morrendo de trabalhar edificando a igreja. Porque nós viemos para cá, nós nos tornamos edificadores, nós nos tornamos CEOs, executivos, fazedores de igreja. E o povo vem para onde o pastor está, o povo segue a pegada. Então, pastor, o que eu posso fazer na igreja? O que eu posso ajudar na igreja? Pastor, me dá uma função na igreja, me dá um cargo na igreja. E nós estamos queimando os melhores recursos, o melhor tempo, os melhores talentos para fazer algo que Jesus falou, sai daqui, eu que faço isso. Mas nós estamos fazendo. Então, nós estamos classificando que um bom crente hoje é um crente que trabalha na igreja. Então nós temos o movimento dos big voluntários, nós temos o movimento dos ministérios. Eu estou fazendo o quê? Porque eu estou fazendo minha igreja crescer. Então,
As pessoas dentro da igreja estão carregando um baita peso, não é? Que é uma estrutura, eles têm reunião, e o que vai acontecendo é que não sobra ninguém, e quando sobra, é o resto do tempo para fazer o que Jesus mandou fazer discípulos. Então, muito da nossa ineficiência, muito daquilo que a gente não colhe, é porque nós estamos batendo, gastando, se matando para fazer algo que Jesus falou: se você quer tentar, vai, mas isso é obra de Deus. E você está querendo fazer algo que eu te daria na mão. Quando você está focado em fazer o que ele faz, ele vai caprichar naquilo que ele faz. E se ele precisar fazer que um moço de 6 meses na sua igreja, que nem sabia sobre dízimo, faça um negócio, e ele faz o negócio acontecer, impressionante, não era para acontecer, só para ele te dar o que você quer, porque ele falou: eu vou te dar um prédio. Quem tem que dar prédio, quem tem que dar o quê? É ele, isso é problema dele. Ele é que vai dar. Ele te entrega de mão beijada. Ele é que faz. Ele mandou Moisés edificar um tabernáculo, e Moisés teve que falar para o povo: chega, porque Deus moveu o coração das pessoas para darem. Tinha um cara lá que não sabia fazer nada, Deus botou um dom nele para desenho, para fazer tudo. Deus deu para ele tudo. Moisés não se matou não, apareceu o tabernáculo, Deus deu para ele. Nós estamos morrendo querendo ser deuses, quando o que ele mandou a gente fazer é a nossa dor. A nossa dor é que nós temos prédios, temos estrutura e não temos gente. A nossa dor é essa. E por quê? Porque nós migramos para fazer algo que a gente não devia fazer. O que é um discipulado? O que é um discipulado? A definição de discipulado, para mim, não existe mais clara do que quando Jesus, em Mateus 4, chama os seus discípulos e diz: sigam-me, e eu os farei edificadores de igreja, líderes, gerentes, construtores, executivos, chefes de ministério. Eu os farei pescadores de homens. Pescadores de homens. Discipulado, gente, é algo tão simples, mas é algo tão simples, que um carpinteiro, há 2000 anos atrás, explica para pescador, e eles entendem. Aí hoje, mega teólogos, super geniais, ficam tentando fazer uma coisa que Jesus chegou e falou assim: ô gente, aqui na boa, assim, papo simples, sigam-me, eu farei, e vocês vão pescar a gente. Os pescadores sabem o que é pescar? Sabem. Eles entenderam na hora, eles entenderam perfeitamente, porque estava muito claro. Então, o que é discipulado? O discipulado é um chamado para a gente seguir Jesus. Ele disse: siga-me. Esse é o ponto de partida. Eu sigo Jesus. E os primeiros discípulos seguiram Jesus fisicamente. Aonde ele foi, eles foram. Eles seguiram Jesus fisicamente. Alguns anos depois, o apóstolo Paulo seguiu Jesus, mas não era fisicamente, porque Jesus não estava mais aqui. Nós não seguimos Jesus igual os discípulos, nós seguimos Jesus igual Paulo. Tivemos um encontro com ele, ele nos deu um chamado e ele fala conosco. Ele fala conosco à noite, ele está conosco. Então nós seguimos Jesus. Eu não estou vendo Jesus, não precisa. Ele diz: eu estarei com você, eu estarei com você, meu Espírito estará em você, ele te mostrará o caminho, ele dirá: esse é o caminho a seguir. Então você sabe o que é discipulado. Em segundo lugar, é seguir Jesus primeiro. Em segundo lugar, é pescar pessoas. Ele disse: e eu os farei pescadores de homens. Então, ser seguidor de Jesus não significa que você corta todos os seus relacionamentos com as pessoas. Muita gente diz: para eu ser um bom seguidor de Cristo, eu tenho que cortar meu relacionamento com as pessoas. Deixei todo mundo e eu vou ficar só com Jesus. Só com Jesus. Não é? Pelo contrário,
Ele diz: eu farei de vocês pescadores de gente. Olhem para as pessoas, continuem seus relacionamentos para que o amor de Deus possa fluir através de você, para eu alcançar essas pessoas. Quando Jesus chamou Mateus, Mateus, me segue. Mateus seguiu Jesus, mas ele não cortou o relacionamento com os amigos. Logo depois você vê ele oferecendo um jantar, um almoço, uma grande refeição na casa dela para todos os amigos. Para quê? Para que ele pudesse mostrar Jesus para as pessoas. Então você imagina, não é? Ele estava com as pessoas. Os fariseus estavam lá dizendo: esse Jesus não é nada, porque ele está comendo com pescadores. E nós pegamos esse conceito dos fariseus. Não, para eu ser um bom crente, eu não posso ter muitos amigos do mundo. Você não pode, você tem que ter. Você tem que ter. Discipulado é um chamado para ter comunhão com outros crentes. Jesus disse: siga-me e eu os farei pescadores. Não é você, somos nós. Isso significa juntos, juntos. Quando Jesus chamou Mateus, ele falou assim: Mateus, não é só eu e você, tá bom? Já tem aqui 2 que eu chamei antes. Olha aqui, André e Pedro já estão aqui, então você vai me seguir? É junto. E vocês serão meu time. Vocês serão uma comunidade. Vocês serão pessoas. Então, discipulado tem a ver com seguir Jesus. Discipulado tem a ver com pescar pessoas, envolver com as pessoas. Se você não é bom de relacionamento com pessoas, se vira, arruma um sorriso, faz um curso, faz um treinamento, porque Jesus espera que, se você é um discípulo dele, você seja bom de amizade, você seja bom. E você tem que entender, você nunca vai estar sozinho. Por quê? Porque a comunhão é a força do evangelismo de Jesus. É a comunhão. Então é isso que nós estamos fazendo. Discipulado não significa que você agora corta. Em resumo, o que é discipulado? Discipulado envolve 3 níveis de relacionamento. Primeiro, relacionamento com Deus. Você é um discípulo, você tem um relacionamento com Deus. Segundo lugar, relacionamento com não crentes. Alguém que é discípulo do Senhor e não tem relacionamento com não crentes, quebrou o processo, está atrapalhando tudo. E nós estamos cometendo esse erro. Nós estamos pegando as pessoas e jogando elas para dentro da igreja. Elas não têm tempo para ter um amigo, elas nem vão na família dela. A família diz: nunca mais vi ele depois que ele foi para a igreja, porque ele tem reunião. Ele é porteiro, ele manobra carro. Cara, você está gastando o seu recurso de alguém que podia você pagar, ele fazer o que só ele pode fazer, e você está entupido ele dentro da igreja. E as famílias dizem: foi uma droga depois, porque o nosso amigo sumiu, o nosso parente sumiu, eu nunca mais vi meu filho, ele está dentro daquela igreja, parece uma seita. Então a gente vai gerando o quê? Uma aversão ao cristianismo. Então ele diz para nós: se você quer ser um discípulo, você tem que ter íntimo, preciso relacionamento com o Senhor, seguir o que Ele fala, seguir as pegadas dele, seguir o modelo de vida, o estilo de vida. Você vai ter amizade com não crentes, porque você é um pescador de gente, você vai ter que pegar em peixe, você vai ter que encostar, você vai ter que ir atrás das pessoas, e você tem que ter relacionamento com os crentes. Por quê? Porque não é você que vai pescar, são vocês. Então, nós precisamos definir esses conceitos. E o primeiro conceito deles é: toda igreja feita por Jesus, que Ele está edificando, foi feita para crescer. Pode crescer e deve crescer. Muita gente não acredita nisso. Tem uma interferência aqui. Parece um celular tocando, está pegando uma onda. Tem um barulho aqui que está de matar. Se o cara da mesa olhasse, está assim. Ou seu celular está aí perto, você está andando na internet aí, está pegando isso aqui é som de celular, né? Que está captando aí. Vamos botar um mute aí. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, 1 Coríntios 3, versos 6 a 8, por favor. Você já notou então que ontem eu enfatizei a fonte, o seu poder, a sua qualidade, a sua vida. Hoje eu estou falando do seu ministério. Você é um missionário.
Você está aqui para edificar uma obra, você está aqui para fazer um trabalho, e você precisa entender isso. Eu quero ajudá-lo. Hoje é uma palavra muito prática. Eu vou te dar uma dica aqui muito importante. Então, recebe isso com carinho, recebe como talvez Deus vai te dar algo hoje aqui. E eu queria que você lesse comigo 1 Coríntios 3, 6, 7 e 8. Ok? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. Tem um propósito. E cada um será recompensado pelo fruto do seu trabalho. Irmãos, na boa, isso é palavra de Deus. Se ele está falando em plantar, regar, qual o objetivo de eu plantar e ainda cuidar do que eu plantei, regando, nutrindo? Qual é o objetivo? Crescer. Eu plantei e estou regando porque eu estou esperando que aquilo que eu plantei dê frutos. Ou seja, o único objetivo de plantar e regar é o crescimento. Então, quando nós falamos de crescimento, eu acredito que toda igreja, eu falo para o meu pessoal, eu acredito que toda célula pode crescer. E pode crescer de 3 maneiras. Todos podem se tornar maiores. Toda igreja pode se tornar maior. Toda célula pode se tornar maior. O que é maior? Maior é maior. Maior é maior. Maior significa que eu era desse tamanho, agora eu sou desse tamanho, agora eu sou maior. Então a Bíblia está dizendo, como essência ministerial, que a gente planta, a gente rega, nutre, cuida para crescer. Então a gente não pode se acomodar, dar uma desculpa, ficar lá, porque se quem plantou, aquilo que ele plantou, morreu, ficou mirrado, nunca cresceu, ele vai falar, puxa vida, que maravilha, oh, que linda essa plantinha, eu gosto tanto dela. Não vai falar isso. Ele vai falar assim, deu errado, tem alguma coisa errada, está faltando algo. Está faltando algo. Rick Warren fala isso. Ele fala, não é certo você perguntar, não é? O que eu faço para crescer? O certo é você perguntar, por que não está crescendo? Por quê? Porque era para crescer. Então você pode, não é? Você pode se tornar, qualquer um pode se tornar maior. Você quer se tornar maior? Eu sempre quis. Você pode se tornar, e é crescimento também, mais forte. Tem uma hora que você se torna mais forte. E tem também uma outra maneira que você pode se tornar mais influente. Vocês são o sal da terra. O que significa isso? Influência. Minha presença é sentida. Meu efeito é sentido. Então todo mundo tem que almejar, no fundo, ser maior. Todo mundo tem que almejar ser melhor, não é? Mais forte. E todo mundo tem que almejar também ter mais influência. Então, cada discípulo de Jesus é chamado a fazer discípulos. Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. Então, é muito comum, o que é que a gente pensa? Só as pessoas de tempo integral, só as pessoas assim, mais preparadas é que podem fazer discípulos. E Jesus diz o quê? Nada, a ordem de Jesus foi dada a todos, foi dada a pescadores, a cobradores de impostos, que questionavam, duvidavam, alguns negaram Jesus, e Jesus falou com eles, façam isso. Então, não importa onde você trabalha, não importa a sua idade, não importa quando começou a seguir Jesus, já está aí o chamado. O seu propósito é fazer outros discípulos, todos nós, esse é o nosso chamado, fazer discípulos. Então cuidado com isso. Outra coisa que eu tenho que dizer é que todo crente deve preparar outros para ministrar. A Bíblia fala, Efésios 4, 11 e 12, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério deles. Então nosso propósito é formar um time, uma equipe, para quê? Para nós levarmos isso. Nós estamos na Europa,
berço da reforma protestante, que enfatizou o sacerdócio de todos os crentes. Restaurou o padrão bíblico de um relacionamento individual. A igreja moderna, nossa igreja hoje, precisa passar pela reforma do discipulado. Não é? O que significa? Enfatizar que o ministério é de todo crente e restaurar esse padrão bíblico do que é ministério. Então, o trabalho do ministro, o trabalho do pastor, do líder da missão, é preparar outros para ministrar. É preparar outros para fazer o ministério. Não é fazer sozinho. Não é fazer sozinho. O objetivo nosso é esse. É que a gente volte para cá, para fazer esse trabalho. Não é? Cada pessoa é valiosa demais para Deus. Cada pessoa. Ele amou o mundo de tal maneira, amou todo mundo. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Então é isso que a gente tem que fazer. Para isso, nós precisamos de um processo. E eu queria que você pensasse, qual é o seu processo? Como que você faz isso? Como é que você está fazendo o discipulado? Eu gostaria de poder parar aqui e falar, vem aqui uns 10 aqui e conta como é que é o seu processo. Basicamente, se a gente fosse ouvir, você ia ter alguma coisa parecida com o que eu vou falar agora. Em primeiro lugar, nós precisamos nos envolver. Fazer o nosso povo se envolver com a comunidade e com os não convertidos à nossa volta. Isso é tão sério, irmãos. Isso é tão sério. A minha igreja, lá no início, gravou um DVD de músicas. Fizemos o DVD inteiro. Vendeu um monte. Lá pelo Brasil, cantaram as canções para todo lado. E o DVD chamava-se Sem Paredes. E nós compusemos 10 músicas para a igreja cantar durante anos, de que nós somos uma igreja sem paredes. Por que isso? Por que isso? Porque eu estava num monte orando com os pastores nossos, e eu tive uma visão espiritual. E é incrível, porque depois, passou uma semana, um pastor de outra cidade me ligou e falou assim, eu vi você. E sabe, eu tinha acabado de construir um prédio muito bonito, e eu estava lá orando, e de repente eu vi um anjo enorme. Esse anjo tinha uma marreta de todo tamanho, essas de demolição, mas enorme. E o anjo era enorme. O meu prédio estava dessa altura, ele é alto, mas ele estava aqui, o anjo era mais alto que o meu prédio. Ele tinha uma marreta enorme. Sabe o que ele fazia? Ele batia no prédio. Ele ia arrebentando o prédio, derrubando as paredes. E eu fiquei louco. Eu falei, para com isso, você não sabe o que custou isso? E o anjo, eu falei, para! E ele estava quebrando as paredes. Ele estava querendo derrubar a igreja. E eu tentava, ele nem me dava bola. E uma hora ele parou e falou assim, paredes. Eu só estou derrubando as paredes. Eu não estou derrubando a igreja. Paredes. Uma semana depois um cara me ligou e falou assim, eu vi você lutando com uma parede. E Deus só mandou eu falar com você o seguinte, tem parede impedindo quem está dentro de sair. Mas tem parede impedindo quem está fora de entrar. Nós não percebemos isso, mas há uma parede real que impede o nosso pessoal de ir para fora. São os conceitos que a gente foi criando de um cristianismo de gueto, de um cristianismo fechado, de um cristianismo inimigo do mundo. O mundo é nosso inimigo. Nós odiamos o mundo, nós detestamos o mundo, nós estamos loucos para o juízo final chegar. Nós estamos no espírito de Pedro, de João, manda fogo, Senhor. Enquanto nós devíamos estar loucos para salvá-los, amá-los intensamente, porque Jesus não levantou uma voz, não criticou ninguém, perdoou todo mundo, mas nós não. O mundo é nosso inimigo. Então nós nem queremos que certa pessoa entre. Alguém meio esquisito entra, a gente já faz um sinal para os diáconos colar nele. Por quê? Porque ele não é bem-vindo. Se ele tiver com um cheiro, não é bem-vindo. Tem que vir gente de um certo padrão, porque nós temos um problema. Nós temos uma parede, mas a parede pior talvez é que nós levamos o nosso pessoal para cá e eles estão presos dentro dessa parede. Então o Senhor está dizendo, eu vou arrebentar as paredes. Então nós precisamos ter um processo
que faça o nosso pessoal se envolver com a comunidade. Por isso que você é missionário, e às vezes Deus te deu uma ideia, faz uma horta, né? A Jocum é boa de fazer isso, faz esporte, faz um projeto de dança, faz um projeto de música, faz uma coisa social, claro, mas para quê? A finalidade é jogar bola? A finalidade é automático, você vai plantar? Não, é se abrir para a comunidade, é trazê-los para dentro, é ser amigo, é cooperar. Por isso todos nós devíamos ser de tudo que é da comunidade, das associações, todas as festas que eles vão fazer. É lógico que a gente tinha que estar lá. Mas tem quentão, mas tem não sei o quê. E daí, cara? E daí? Envolva-se com as pessoas, envolver com os novos convertidos, com a cultura. Cultura envolve festa, cultura envolve celebração. A gente não participa. Quem disse que porque a gente está lá, nós vamos nos estragar? Não, nós vamos botar sal na festa deles. Nós vamos iluminar aquele local. Eles é que têm que ter medo, mas nós temos medo. Segundo lugar, você tem que ter algum processo que, tendo ganhado pessoas, você vai edificar esse novo com fundamentos. Você tem que ter um processo que depois de um tempo você está equipando os seus membros para essa função. Eles têm que saber como fazer discípulos, e você tem que ter um processo que depois os empodere, porque ensinar e nunca jogar desanima. Você tem que ter algo para eles fazerem, você tem que ter algo que eles vão se envolver. Então, puxa vida, nós temos que nos envolver com as pessoas. Nós temos que nos envolver com as pessoas. Qual é a passagem bíblica que Jesus falou mais sobre, na minha opinião, evangelismo, ganhar, buscar as pessoas? Para mim, eu não conheço uma passagem que me emociona tanto, que Jesus caprichou tanto. É o único lugar da Bíblia em que Jesus, para ensinar uma coisa só, contou 3 histórias diferentes. Tanta ênfase que ele queria dar é Lucas 15. E Lucas 15 começa, você se lembra, quando tem uma discussão. Não é? O que aconteceu? O texto diz, lá em Lucas 15, não é? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Quem que estava em volta de Jesus? Pecadores. No meio de quem Jesus estava? Pecadores. Com quem Jesus andava? Com os pecadores. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem anda com pecadores e come com eles. Comer é comunhão, amizade. Está na mesa. Nós estamos do lado dos fariseus ou nós estamos do lado de Jesus? Nessa questão, a igreja se posicionou, na sua maioria, ao lado dos fariseus. A igreja está fazendo o que Jesus mais criticou. Evitando. Não, corte as suas amizades. Gente, não tem crime maior do que isso que nós estamos fazendo. De que alguém vem para a nossa igreja e a gente vai ensinando ou induzindo eles a dar um tempo dos amigos. Ao contrário, ele devia estar correndo para lá. E aí Jesus conta, por causa disso, Jesus conta essas 3 histórias. E a primeira história fala de alguém que deixa as 99 para buscar a perdida. Deixa o conforto, deixa o ambiente legal, deixa as que são dele para buscar a que não é dele. Mas nós estamos falando exatamente o contrário. Fica aqui e não vai não. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que sair do meu ambiente seguro. Eu tenho que sair da minha turma, da minha comunidade, dos meus 100 membros. Eu tenho que sair. Se eu quero buscar o perdido, eu tenho que falar, gente, eu volto depois, tá? Mas eu estou indo buscar um amigo meu que está perdido. Eu estou indo jogar bola, não é com vocês que eu vou jogar bola, não. Não vou jogar futebol com crente, não. Eu vou jogar futebol com os não crentes, porque é eles que eu quero buscar. Olha, gente, legal que você está me chamando para ir no cinema, mas eu não vou sair no cinema com você, eu vou sair para o cinema com um não crente, porque eu preciso ser amigo dele. Olha, eu não vou viajar de férias com a turminha da igreja, eu vou viajar de férias com o meu vizinho, ou com aquele cunhado meu, que bebe pra caramba e tal. Mas eu vou de férias com ele, porque eu vou ficar uma semana com ele, ele vai ver como nós somos diferentes. Mas nós não fazemos isso. É perdido.
vamos ficar os 99 aqui. Jesus falou, deixando as 99, foi buscar o perdido. Isso é uma ordem do Senhor. Ele buscou os 99. Depois ele fala de uma mulher que possuía 10 dracmas, perdeu uma delas, e diz o quê? Ele foi buscar até. Significa o quê? Ele está dizendo, não desista. Vai atrás dela e só pare quando você conseguir. Ah não, eu já tentei. Não, eu já tentei uma vez. Ah, eu já chamei ele na minha casa uma vez. Ô gente, aqui está falando de uma mulher que faz de tudo até ganhar. E Jesus está mostrando isso para nós. Fala, cara, eu estou fazendo de tudo até ganhar. E ele diz para nós sobre fazer de tudo. Medo, o pastor tem medo, por isso ele fica fechadinho, por causa de medo. Medo, mas tem que ter coragem para poder ter problema e resolver. Por isso que depois que a gente ganha uma pessoa, nós temos que dar para ela os fundamentos. Por quê? Porque eu vou ter fachada de crente, ou eu vou ter alicerce de crente? Foi isso que Jesus falou sobre a construção da casa. Ele falou, você vai construir sobre areia? Tem fachada, mas tem alicerce? Não tem, vai cair.
Então, como é que você sabe se o seu pessoal está edificado sobre alicerce? Então, edificar significa isso. Edificar na fé, edificar na palavra, edificar na comunhão na igreja. Então, quando a pessoa entendeu a fé que tem, quando a pessoa já começa a manusear a palavra e sabe diariamente se alimentar, ele mesmo, ele come sozinho, ainda que com uma colher torta no começo, mas depois, ainda que com a mão, ainda que ele faz uma bagunça, mas depois ele aprende a comer, porque alguém deu a ele como comer sozinho. Se você ficar com um adulto dando colherinha na boca, ele é um retardado. E nós fazemos isso. Só o pastor é que dá comida. Não. Isso é igreja católica que escondia a Bíblia. Foi por isso que irmãos nossos morreram, para pôr a Bíblia na mão de cada um. Mas nós voltamos lá atrás e adoramos ser sacerdote. Nós adoramos ser os garçons da igreja. Está errado. Então nós temos que ensinar o que é a fé verdadeira. Nós temos que ensinar acesso à palavra. Nós temos que fortalecer a comunhão. Diz o texto que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e se dedicavam à comunhão. Estão aprendendo a ter comunhão. Se dedicavam ao partir do pão, se dedicavam a orar juntos. Então nós precisamos ter as fachadas. Eu não marquei a hora que eu comecei a pregar aqui, porque eu vou empolgando, mas eu acho que eu tenho 10 minutos para acabar, 15 minutos, então tá bom demais. Agora eu quero que você, para eu terminar, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, por favor, verso 11. Efésios 4, 11. Depois eu vou arrematar aqui, você vai entender o que eu estou falando. Alguém está entendendo já alguma coisa? Eu estou parecendo um louco desvairado. Eu temo que eu esteja. Talvez Efésios 4 seja o capítulo mais prático, mais instrutivo para nós líderes. Talvez seja o capítulo mais fundamental para a gente saber todinho de cor. E o verso 11 diz assim: ele designou alguns, e eu estou falando de você aqui, tá? Aleluia. Você foi designado, você veio para cá para isso. Deus te botou nisso. Foi o Senhor que te trouxe para cá. E para quê? Ele te chamou para ser um apóstolo aqui, para ser um profeta, para ser um evangelista. Ele te chamou você para ser um pastor aqui. Ele te chamou aqui para ser um mestre, ensinar o rei. E o que você está fazendo aqui? Ah, pastor, eu estou sendo o apóstolo. Eu estou sendo o pastor. Eu estou sendo o mestre. Errado. Você está errado. Você não veio aqui para fazer isso, pastor. Você acabou de dizer que eu vim para fazer. Mas você está errado, você está achando que é para você fazer. Não, você é isso. Com o fim, Deus te deu esse dom de mestre, dom de pastor, dom de profeta, para você preparar crentes que você ganhou ou que se uniram a você, preparar para a obra do ministério. Então quem vai ser o evangelista, o profeta, vai fazer isso, são eles. Você vai prepará-los com esse dom que você tem. Você é um pastor, você vai preparar pastores. Você vai preparar gente comum, membro de igreja, que vai exercer a função de mestre, de pastor, de profeta, de apóstolo. Você vai ensinar eles a fazerem isso para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que o texto diz é que o nosso trabalho é equipar, treinar, e aí tem esses mitos sobre discipulado. O papel principal do pastor é ministrar para nós. Errado. Irmão, se você está gastando a maior parte do seu tempo ministrando, você parece muito legal. Todo mundo deve gostar muito de você, como meu pastor, como minha pastora, como meu líder é bom. Mas você está estragando o processo.
Eles é que tinham que ministrar, você tinha que treiná-los. Irmão, hoje é você, depois hoje é você, agora hoje é você, agora hoje é você. Você faz um retiro da sua igreja, você que dá as palavras. Acabou de morrer o pastor Roberto Botrel, nosso pastor, muitos conheceram aqui. O Roberto trabalhou comigo anos, sabe qual a característica maior dele? Ele nunca fazia nada. O Roberto nunca fez nada. Você olhava lá e falava assim, mas Roberto, você não vai fazer nada, não? Eu estou fazendo, através dele. O Roberto foi o cara que mais me deu liço. Todos os meus pastores hoje eram discípulos do Roberto. Como é que eles vieram tão preparados? Porque ia ter um acampamento, o Roberto já falava, quem dá a palavra da noite é você, a palavra de dia é você, a palavra de... E o pessoal não, e eles morriam, era horrível. Depois do outro acampamento, quem vai dar a palavra é você, quem vai dar a palavra é você. Já não foi tão horrível. Daqui a um ano, aqueles caras estão pregando todo, e ele fala, ó, eles estão fazendo. Daí a um tempo, ele tem pastores, ele tem dezenas, ele tem centenas. Foi por isso que, em 2005, eu dei para ele 30 jovens. Falei, Roberto, aqui não tem jovem nessa igreja. É uma desgraça aqui, Roberto. Será que você não quer cuidar dos jovens? Eu falei, cuido, mas eu posso fazer do meu jeito? Posso, então eu vou fazer assim. Foi 2005. 2012, ele chegou para mim e falou assim, aqui os seus 30 aqui. E ele falou, eu queria que você fosse lá no sábado. Tinha 5.000 jovens. Em 7 anos, de 30 ele foi para 5.000, só fazendo isso aqui. Irmão, essa é a maior estratégia que a gente pode entender isso aqui. Mas por quê? Então, por que nós não fazemos isso? Porque está dentro de nós. Isso é um paradigma, é uma raiz, é um engano. Nós temos que ministrar. Nós somos pagos para ministrar. Nós vamos ser valorizados se ministrar. Valorizados. Na morte do Roberto, deu entupimento na nossa igreja. Deu entupimento no mundo, mensagem. Foi uma coisa maluca de todo lugar. O quê? Eu não vou ser reconhecido? Aí é que você vai ser reconhecido. Por quê? Porque eu tenho filhos que me honram. Sabe, quem deixou filhos nunca será esquecido. Nunca vai ser esquecido. Então o que você quer deixar? Um prédio? Um monumento? Você quer deixar um monumento? Ou você quer deixar filhos, uma família? O monumento nem sabe quem era você. A instituição esquece de você na primeira, basta chegar um outro. Filho, tem retrato seu e fala assim, papai, ó, papai que fez isso. Nunca vai esquecer de um pai. Você quer ser o quê? Um monumento ou um pai de uma família? Gerar pessoas que te amam e dizem, eu devo tudo àquela pessoa. Irmão, esse foco é fundamental. Então, detone esse mito. O papel do pastor é ministrar para mim, não é. Segundo mito, todo mundo, discipulado, eu ainda não estou pronto para ser usado por Deus. Ah, que balela. Mas você curte isso. Você até incentiva isso. Por quê? Porque você ganha um altarzinho. Você ganha um destaque, eu estou pronto. Então vocês precisam de mim. Eu sou importante aqui. Então a gente diminui as pessoas para a gente se sentir importante, mas nesse negócio de importância você não muda nada, porque você está no mesmo nível, o resto é ilusão, mas eles abaixo. E eles se diminuem, se sentem inferiores, e eles vão falar assim, ah pastor, eu ajudo, mas liderar não. Por que não? Porque você empurra ele para baixo, sem notar, quando você deixou esse mito espalhar. Eu ainda não estou pronto. Todo mundo está pronto. Todo mundo está pronto. Aquela mulher no poço, que encontrou com Jesus, ela descobriu algumas simples verdades sobre ele, saiu correndo. A mulher não está pronta. 5 maridos, amante de um homem, mal afamada, andava sozinha, credibilidade zero, não está pronta. Se tinha alguém que não estava pronto, é ela. Os discípulos, prontinhos. Maravilhosos. Os discípulos, estou com Jesus há 1 ano. Eu já ouvi o sermão da montanha. Eu ajudei a segurar aquele cego lá, que nós curamos e tal. Ele é os bobões dos discípulos. Vão lá na cidade, fica lá um tempão, não traz ninguém. Não traz ninguém. Aquela mulher despreparada, mas que teve um encontro marcante, sai correndo e de alguma maneira, a gente não sabe como, ela convence as pessoas
a virem aqui, e uma cidade inteira se converte. No final ela diz assim: nós viemos pelo que você nos falou, agora não. Agora nós cremos porque nós o encontramos. Irmão, o seu papel, o papel do nosso pessoal não é fazer o que Jesus faz, é só contar. Quem não sabe contar uma fofoca? Todo mundo sabe fazer fofoca. Faça essa maior fofoca. Faça essa fofoca. Jesus está aí. Jesus está lá no poço. Fofoca. Ele me falou coisas do meu passado. Nem vou contar o quê. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe seus problemas. E está vendo que você está mudando. Eles vão acreditar. A mulher veio. Não, ela está diferente. O rosto. Que isso? Não, tem alguma coisa lá. Eu vou ver o que é. Talvez alguém veio na maldade. Ah, ela encontrou um homem lá no poço, né? Ah, deve estar tudo lá, né? Parece um motel aquele poço. Talvez eles vieram na maldade. Mas quando vieram, sabe, irmãos, não estou preparado. Nunca está. Nunca está. E o pior de tudo é quando as pessoas dizem: ninguém deve ministrar até que esteja maduro. Gente, esse papo aparece na mesa comigo o tempo todo. Mas pastor, não é muito perigoso? Não divide a sua igreja? A pessoa não está madura ainda. Você vai deixar uma pessoa liderar se não está madura? Sabe o que nós fizemos? Nós vamos levar castigo. Jesus falou assim: ai daquele que mudar uma vírgula, um tio desse livro, nós estamos mudando um versículo inteiro. A igreja de hoje, ela está debaixo dessa maldição. Talvez por isso é que ela está mirrada. Por quê? Porque nós pegamos Efésios 4, 11, 12 e 13, e na nossa Bíblia prática, a gente faz Efésios 4, 11, 13 e 12. Porque Efésios 4, 11 fala que Deus designou que pastores, você, para preparar pessoas. O 12 fala para fazer o ministério. E o 13 fala até que chegue na maturidade. Mas nós pegamos e falamos: nós preparamos todos até que cheguem na maturidade para poder fazer o ministério. Na nossa Bíblia é Efésios 4, 11, 13 e 12. Essa sua Bíblia é apócrifa, tanto apócrifa quanto a Bíblia aí dos católicos aí. Essa Bíblia evangélica é uma Bíblia deturpada. Porque na prática nós falamos: só ministra quem é maduro. Só vai ser maduro quem ministra. Porque você aprendeu, foi fazendo. Coitado de quem estava comigo quando eu pregava. Você me vê hoje pregando. Imagina então quando eu comecei. Eu tenho dó daquele pessoal, mas eles tiveram paciência. Falaram: acho que esse menino vai dar alguma coisa. E as minhas maiores mudanças, meus arrependimentos, minhas transformações foram no ministério, quando eu compreendi isso. Então, irmão, pelo amor de Deus, vamos lembrar o que eu estou falando aqui. Deus não nos chamou para edificar a igreja. Ele sabe levantar voluntários, Ele vai trazer pessoas, Ele vai enviar para você. Quando Ele descobrir que o que você quer fazer é cumprir o que Ele te mandou, não vai faltar. Não vai faltar pessoas, não vai faltar gente, não vai faltar dízimo, não vai faltar prédio, não vai faltar avião. Se você precisar do avião, Ele te dá. Porque você quer fazer discípulo. Agora você está lá enjoando, tomando o lugar dele, querendo fazer da sua maneira. Ele fala: então faça sozinho. Por isso alguns estão exaustos. A obra é cansativa, não dá fruto, porque você está tentando arrogantemente fazer o que Jesus ia fazer. Seu papel é fazer aqui, e não é fazer em grupo. Você, junto com pessoas, vai ser pescador de homens. Você nota que até agora, eu não usei a palavra pequeno, não usei a palavra célula, não usei nada disso, porque eu não estou fazendo aqui apologia de modelo algum, porque isso nunca funcionou e não vai funcionar. Mas qual é a maneira, no mundo de hoje, mais prática para a gente sair de dentro do prédio, da gente estar no meio de pessoas, onde relacionamento é a base. Como que eu
Um amigo do Elias que eu conheci, do GKPN, chama-se Joey Bonifácio. Ele escreveu um livro fantástico que chama O Princípio Lego. Elias fez a prefácio, a indicação desse livro. Sabe o que aquele livro todo fala? Lego é aquele brinquedo que você conecta e você forma coisas incríveis, ligando, conectando. Ele fala que igreja é por relacionamento, constrói coisas incríveis. Ele declara naquele livro uma frase muito importante. Ele disse assim: evangelismo é relacionamento. E se você for olhar, evangelismo é relacionamento. E nós fazemos do evangelismo um programa, uma campanha, uma instituição, um projeto. Evangelismo é aqui, relacionamento. Pescador de pessoas, envolver com pessoas. Agora, como é que você vai fazer relacionamento? Você vai chamar eles para tomar café na sua igreja? No prédio? Eles não vão. E na sua casa? Vão, pronto, surgiu aí um pequeno grupo. Eu não preciso fazer apologia. Vai cair no seu colo. Eu preciso levar as pessoas para dentro da minha casa, ir na casa das pessoas. No aniversário do seu filho agora, qual a porcentagem de crentes ou de não crentes estavam lá? Só crente? Cara, você é um fracasso. Você não entendeu o Novo Testamento? Só devia ter não crente, porque os crentes já são seu amigo, vai morar eternamente com você. Você devia ter não crente lá, para eles verem você fazendo oração, falando que seu filho é de Jesus, vendo você dar um beijo na sua esposa e falando: cara, esse povo é diferente mesmo. Cara, relacionamento. Agora, você ganhou para Jesus. Vamos agora discipular essa pessoa. Aí a gente pega o coitado, tira do relacionamento e taca ele numa classe de catacumba, né, de catecúmeno, e vou dar um curso de discipulado. Pelo amor de Deus, não me diga que você tem curso de discipulado. Porque quando Jesus falou, Alisson, quando Jesus falou para os seus discípulos: ô gente, agora vão e façam discípulos. Alguém em sã consciência acredita que os discípulos falaram: oba, eu tenho que então achar uns cristãos e fazer um programa de discipulado para eles se tornarem melhores cristãos? Claro que não tinha cristão. Eles sabiam que discipulado começa com o evangelismo. Discipulado é envolver-se com o não crente, ganhar o não crente, compartilhar o não crente, depois firmar o não crente numa base. Como que ele vai firmar? Andando com você. Então, evangelismo é relacionamento. Discipulado, por favor, não é classe. Pode até ter algum materialzinho, mas é vida na vida, é relacionamento. Relacionamento. Agora ele ficou firme, andando comigo. Ele anda comigo. Eu gerei, eu carrego. Olha os macacos, olha os animais. Gerou um filhotinho, está do lado. Vai mamar em mim. Não é num livro, não é num outro estranho que vai dar aula para ele. Eu não vou dar meu filho para um outro cuidar. Eu cuido, é relacionamento. Ele está comigo. Então depois, agora eu vou o quê? Prepará-lo. Eu vou dar para ele uma visão. Você vai fazer discípulos também. Lógico que eu vou. Mas depois você vai mandá-los para fazer isso. Onde? Onde? Então toda igreja brasileira, para poder ter uma bênção, vai ter que mandar o cara para a Europa. Você vai ficar aqui. Não, ele vai ser um missionário lá. Missionário lá? Claro, gente. Aí você acha que é só você que é missionário. Todos os membros da minha igreja são missionários. Na hora que ele bota o pé na rua, ele está indo para ser um missionário. O que ele tem que fazer? Pescar, ganhar, fazer discípulo. E ele vai fazer isso na escola dele, no prédio dele, na vida normal dele, na academia dele. Ah, eu sou missionário. Que é missionário? Você está aqui para formar um time aqui e multiplicar aqui. Então você está me entendendo. Quando Jesus falou, vão e façam discípulos, ele não pensou que você vai fazer um programa. Para com isso. Vai começar direito? Então vai no não crente, é lá que começa. Para de querer fazer um grande trabalho a partir de crentes. Faça um grande trabalho a partir de não crentes. Ganhe eles, já faz direitinho, já faz legal, eles vão ficar igual você. E você vai criar uma linhagem. Uma linhagem. Ah, Paulo, lá na sua igreja todo mundo é igual a você. Claro que é.
Ah, mas você obriga. Eu não fiz nada, eles só andam comigo. E eles têm o meu jeito. Por quê? Porque eu sou um avô, eu sou um pai. Então é isso que você vai fazer. Agora, pega o filho do outro, ele já vem mal criado. Aí você reclama. Pô, veio um cara para a minha igreja e dividiu. Ah, não é seu filho. Não é seu filho, você não discipulou. Ô, gente, é só uma questão da gente pensar. Então, eu falei com você ontem. Permaneça. Ah, como eu vou dar conta disso? Não vai. Sem mim, nada do que eu estou falando você vai fazer. Mas e com ele? Tudo você pode fazer, nada é impossível. Com ele você pode. Então permaneça nele. Permaneceu? Tenha confiança. Ele está com você. Coragem. Paulo, coragem, eu estou do seu lado. Eu vou te levar para Roma e lá você vai testemunhar. Coragem, eu estou do seu lado. E eis que eu estou com você todos os dias. Eu estou com você aqui. Você não está sozinho um minuto. Coragem. Então você permaneceu, beleza. Agora você vai fazer o quê? Segunda palavra que eu dei. Vá e faça discípulo. Tenta, por favor, simplificar ao máximo. Não caia na armadilha da igreja de programa. No começo é bem legal, mas é uma graminha falsa. Veio um sol, seca tudo. Vá plantar carvalhos. Vá plantar uma coisa de raiz. Demora mais, mas quando vier, meu amigo, ninguém segura mais. Vai embora. Então dedica, larga um pouco, mínimo aqui, mínimo, e vai botar você. Arruma 3, 5 pessoas, ensina eles a evangelizar, a testemunhar. Ensina eles o processo, dá um jeito, abre as casas deles, depois mais 5. Gaste 80% do seu tempo não lá é um pouquinho, é uma pregação, é no máximo um videozinho ali, não gasta muito nessas bobeiras não, vem fazer discípulo. E relaciona com as pessoas, põe eles dentro da sua casa, você vai ver o que vai acontecer. Funcionou, o mundo foi virar de cabeça para baixo por aqueles discípulos imaturos, traidores, negacionistas, não é? Mas foram eles, por quê? Porque eles amaram Jesus, eles amaram quem os amou e que acreditou neles, e as pessoas estão esperando isso. Então, discipulado é relacionamento. Maturidade é relacionamento, evangelismo é relacionamento, tudo é relacionamento. Qual a melhor maneira de fazer isso? Nas casas, na sua e nas outras. Mas e aquele prédio todo? Celebração, o encontro dos irmãos, a festa dos novos, testemunho de quem converteu todo dia, a festa, como as parábolas, termina sempre em festa, é o nosso ponto. Mas ir buscar, varrer, puxar, descer, é o seu trabalho, é o nosso trabalho. Fazendo assim, nós encaixamos na igreja do Novo Testamento. Ela é poderosa e ela é abençoada. Ela irá até os confins da terra e vocês vão causar um impacto. Uma nova reforma, a reforma do discipulado. A reforma, é isso que nós estamos fazendo. Amém? Deu para entender? Então, vamos ficar de pé.